Olá amigos, paz e graça, bem-vindos ao canal Insight Teológico. E hoje vamos conversar um pouco sobre alguns textos que muitas pessoas citam como se fossem versículos bíblicos, mas que não estão na Bíblia Sagrada. Houve um tempo em que a Bíblia não era traduzida para vários idiomas. E as pessoas iam na igreja e ouviam a missa em latim e saíam da igreja sem entender nada. Posteriormente, com o advento da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, das sociedades bíblicas e da reforma protestante, a Bíblia foi traduzida em vários idiomas. E isso era para contribuir com o conhecimento da Bíblia Sagrada. Mas, infelizmente, hoje, em pleno século XXI, uma suposta era do conhecimento, o povo cristão é tão analfabeto de Bíblia como era nos séculos passados, antes de haver várias traduções. O que ocorre é que muitas pessoas não leem a Bíblia ou leem e entendem da maneira errada. Não estudam corretamente. Isso faz com que predomine a ignorância, a superstição e as crendices. Vamos tratar hoje sobre 5 textos que muitas pessoas pensam que estão na Bíblia, que são versículos bíblicos, mas que não estão na Bíblia. O primeiro texto: quem dá aos pobres, empresta a Deus. Esse texto é muito usado como se fosse um versículo bíblico, e muitas pessoas acreditam realmente que está na Bíblia. Mas embora não esteja na Bíblia, há um versículo parecido com esse. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Provérbios 19, versículo 17. Então nós vemos que há um texto bíblico que traz o mesmo conceito desse ditado popular que não está na Bíblia. O segundo texto citado como se fosse texto bíblico: Deus ajuda quem cedo madruga. Então muitas pessoas acreditam realmente que isso está na Bíblia, citam isso como se fosse um versículo bíblico, e embora as pessoas que acordem mais cedo aproveitem melhor o dia e consequentemente trabalham mais, não significa que isso é um versículo bíblico. Então o suposto versículo Deus ajuda quem cedo madruga não está na Bíblia Sagrada. O terceiro texto, muito usado também no meio evangélico, como se fosse um texto bíblico e muitos juram ali de pé junto que está na Bíblia, é o texto que diz: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então muitas pessoas citam isso como se fosse uma verdade bíblica, mas na verdade esse texto não está na Bíblia e nem o conceito em si se encontra na Bíblia, por 2 motivos. Se isso fosse verdade, todo mundo seria salvo. Ou seja, se um pouco de pessoas fossem pelo amor a Deus servi-lo, e aqueles que não querem servir a Deus por amor fossem obrigados pela dor a servir a Deus, então todo mundo serviria a Deus e todo mundo seria salvo. Então essa é uma teoria universalista, referente à salvação, mas que não é bíblica. E o segundo motivo é que nós teríamos um Deus psicopata, um Deus autoritário, ditador, um Deus que não respeita o livre-arbítrio, então estaria anulando a liberdade de escolha. Quarto texto usado como se fosse um versículo bíblico é: diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. Então muitas pessoas falam isso, repetem essa frase e dizem: na Bíblia está escrito, diga-me com quem anda, e eu te direi quem és. Mas na Bíblia não está escrito isso em parte alguma. Pelo contrário, a Bíblia até nega essa teoria, por 2 motivos. O próprio Jesus andava com pecadores, ele andava com Judas Iscariotes, ele andava com Pedro, que o negou, ele andava com publicanos, fariseus, escribas, meretrizes, e Jesus ele se envolvia com todos os tipos de pessoas. Quer dizer que Jesus é um pecador porque ele andava com pecadores? Bem sabia ele que comer com os publicanos daria motivo de escândalo ao partido dos fariseus, comprometendo também aos olhos do povo. Nenhuma questão política, entretanto, podia influenciar os movimentos. Para ele, as distinções exteriores não tinham valor. O que lhe falava ao coração era a sede pela água da vida, o desejado de todas as nações, página 186. Então nós vemos que Jesus ele não se importava com quem era a pessoa. Ele andava com todas as pessoas e fazia o bem a todo mundo sem qualquer distinção. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos:
Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Mateus 9, versículos 10 a 13. Então nós vemos que afirmar que diga-me com quem anda e eu te direi quem és, está na Bíblia, contraria a própria Bíblia, uma vez que o próprio Jesus andava com pessoas que talvez você nem queria estar perto delas. E nem por isso Jesus era um pecador ou era como elas. E o quinto texto, que muitas pessoas pensam que está na Bíblia, mas que também não está na Bíblia, é o ditado que diz: quem com ferro fere, com ferro será ferido. E isso não está na Bíblia em parte alguma. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada, e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Mateus 26, versículos 51 e 52. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Apocalipse, capítulo 13, versículo 10. Então, embora há frases parecidas na Bíblia com essas que foram citadas, nenhuma dessas 5 que foram citadas hoje nesse estudo estão na Bíblia Sagrada. Então estamos encerrando agora esse vídeo, e outros vídeos virão com mais textos que são usados como se fossem versículos, mas que não estão na Bíblia Sagrada. Um abraço, Deus te abençoe, e até o nosso próximo encontro.